Entendi. Pronto. Bom, muito bem. Então, nós aqui estamos gravando, viu, Rogério, a partir de agora, que deixe bem claro. O pessoal que for entrando é automático, já participa com a gente. Depois a gente vai, né, pegar o vídeo, colocar no YouTube, disponibilizar o link também para as pessoas interagirem lá pelo canal da Associação Espírita Deus, Cristo e Caridade. Estamos aqui mais uma vez, depois de alguns meses aí, eu tive que dar um intervalo, né, por conta dos trabalhos aqui. A gente está voltando, viu, pessoal, com as lives aí, da Associação Espírita Deus, Cristo e Caridade, aqui da cidade de Guanambi, na Bahia. E dessa vez, ou nessa live, nós temos aqui o Rogério Nascimento. Ele é professor e ele é adepto da doutrina do Vale do Amanhecer. Só para deixar bem claro aqui, tá, pessoal? Eu já faz algum tempo que eu venho procurando alguém para bater esse papo sobre a doutrina do Vale do Amanhecer. Eu tive aqui alguns momentos com o Rogério em off, né? A gente conversou bastante, e aí ele esclareceu muita coisa, enfim, vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais, assim como eu tive, né? O Rogério traz para a gente grande conhecimento, muita bagagem a respeito, né, dessa doutrina, até porque ele é seguidor dela, praticante, enfim, e um estudioso, né? Um estudioso nato, digamos assim. Então, vale lembrar também que esse projeto é um projeto que está vinculado à Associação Espírita Deus, Cristo e Caridade, aqui de Guanambi, como eu já falei, e vale lembrar que a nossa Casa Espírita tem um projeto, né, social, que é a Comunidade Terapêutica Esperança, onde nós acolhemos ali, né, pessoas com algum tipo de vício, né, e são acolhidas e tratadas. Então, vale a pena deixar aqui sempre esse lembrete para quem desejar ajudar de alguma forma, né, contribuir de alguma forma, ou conhecer o projeto, só, enfim, fazer contato, né, deixa a sua mensagem que a gente pode dar andamento nisso aí. Pois bem, meu amigo Rogério, está aí, cara. Vamos falar um pouco hoje, vamos bater um papo um pouco hoje sobre essa doutrina maravilhosa, né, que é o Vale do Amanhecer. Mas antes, né, pode ficar à vontade aí, suas primeiras considerações, para você se apresentar também. Eu fiz aqui uma breve introdução, mas fique à vontade para falar um pouco sobre você. Boa noite a todos. É com muita alegria e satisfação que recebo esse convite para falar do Vale do Amanhecer, né? Falar em especial da fundadora dele, né? Que é a nossa querida Tia Neiva, né? Eu sou o professor Rogério Nascimento, né? Sou historiador, filósofo, estudei um pouco de teologia e desde o ano 2000 eu sou médium assíduo do Vale do Amanhecer, instrutor, e foi com grande satisfação que quis estar com vocês. Como eu te disse antes, eu não quero falar deste Vale do Amanhecer como seria para muitos, né? Eu quero falar do Vale do Amanhecer, da essência, do verdadeiro Vale do Amanhecer. Rogério, existe dois Vales do Amanhecer? Não, existe aquele que as pessoas pensam que é, e existe o que a nossa querida mãe mentora Tia Neiva nos trouxe, né? Que é, acima de tudo, o amor, a humildade, a tolerância, né? E vamos aprofundar nesses assuntos conforme as perguntas forem direcionadas, e nós vamos tentar explicar da melhor maneira possível, vamos tentar sair daqui dessa palestra, dessa live, desse bate-papo melhor do que chegamos, né? A nossa querida mãe Tia Neiva, fundadora do Vale do Amanhecer, um dos primeiros objetivos dela, ela se preocupava muito em harmonia da mente das pessoas, principalmente dos médiuns. Aqui na minha frente aqui eu tenho vários acervos, livros, por exemplo esse aqui, ó, que tem mais de 1.200 páginas escritas por ela, áudio dela, né? E nesse pequeno acervo aqui eu circulei a palavra mente e pensamento mais de 3.000 vezes. O que significa isso? É a Tia Neiva te alertando com a sua mente, o seu pensamento. Ela dizia, o seu padrão vibracional é a sua sentença, né? E isso vem naquilo que o nosso grandioso gênio Allan Kardec nos ensinou, né? Manter sereno, a humildade, a tolerância, para que assim nós contactarmos com os seres da luz, né? É a pergunta lá do Livro dos Espíritos, né? Os espíritos influem na sua vida? Aí a resposta dos espíritos
por ordinário, ele é que vos dirige, né? Então, cai nisso que ela está tentando falar, o seu pensamento, né? A sua mente, preocupa com o seu pensamento, preocupa com a sua mente e deixa seu vizinho de lado. Deixa seu vizinho, cuida de você. Cuida de você, do seu pensamento, do seu eu interior. Busca sua paz dentro de você. Busca sua paz dentro do seu espírito. Por isso que a tia Neiva também falava muito do transcendente, né? Mas no Vale do Amanhecer você vai ter muito essa história aí dos transcendentes, de Roma, de Esparta, de Egito, etc. Mas meus irmãos de lá, eu posso falar isso na íntegra, porque eu os conheço, eles não sabem que esse transcendente é buscar no seu espírito, buscar as forças do transcendental do seu espírito, para que você possa externar isso em amor, em humildade, em tolerância. É isso que ela quis dizer. Olha só, eu achei bem interessante a sua breve explanação, porque, vamos lá, bom, eu sou de Rio Verde e tal, apesar de aqui na Bahia, e como eu te falei em off, né, eu fui várias vezes no Vale do Amanhecer, lá em Rio Verde, foi onde eu tive o primeiro acesso a essa doutrina, tá? Foi onde eu conheci, você assertivamente, você deu o tom do nosso bate-papo de hoje. Pessoal, o Vale do Amanhecer é muito grandioso. Eu falei com o Rogério em off por umas 4 ou 5 horas sobre esse tema, e a gente decidiu falar da essência, como ele falou aí, tá? E aí, Rogério, eu achei fantástico, porque eu achei que conhecia um pouco, né? Pelas leituras que eu fiz, foram poucas e foram rasas, e também por ter frequentado, né, sempre que possível, né, um local desse. Não foi só Rio Verde, eu frequentei os templos também em outras cidades, em outros estados, né? Aqui mesmo em Guanabi também tem um, em Minas também e tal. O que mais me chama a atenção é que você, além de ser frequentador assíduo, estudioso dessa doutrina, também é um estudioso de outras doutrinas, né? Como a gente pode perceber, você referencia muito bem, né, Allan Kardec, bem como outros estudiosos que eu sei que nós falamos em off. E aí, eu particularmente, nesses momentos assim, nós estávamos falando, eu fiquei extremamente apaixonado pelo que você me contou da tia Neiva, da história dela. Assim, né, não à toa, quando a gente estava falando sobre isso, fiz algumas comparações com o Chico, que para mim foi inevitável, né? Dado o trabalho, principalmente de amor ao próximo, de caridade, sobre tudo que ela construiu e deixou de legado, né? Para quem não conhece, pessoal, o Templo Vale do Amanhecer, ele diferencia um pouco, né, pela sua ritualística, né, Rogério, pelas suas vestimentas e tal, mas hoje nós não vamos, nesse momento, falar especificamente disso. Isso vai ser para um segundo momento. Como surgiu o Vale do Amanhecer? Quem que é essa tia Neiva, Rogério? Fala para a gente. Tia Neiva, ela, né, como se diz, ela é a fundadora, né? Ela funda o Vale do Amanhecer ali na década de 60, ali 58, né? A década de 60, ela fica ali na Serra do Ouro, né? Ela funda um local de atendimento chamado WESB, União Espírita Seta Branca. Seta Branca é o mentor espiritual de tia Neiva. Tá para o Vale do Amanhecer como o Francisco de Assis, o Buda, o João Evangelista. Esse espírito excelso, milenar, capelino, que acompanha a tia Neiva. E esse espírito ali na Serra do Ouro, ali nessa UESB, ele incumbe a clarividente, a Neiva Chaves Elaia, uma sergipana, de dar início a uma grande escola da luz, que é o Vale do Amanhecer. E inicia ali numa comunidade rural, atendimento das pessoas que estavam ali no entorno de Brasília, no entorno da Serra do Ouro, né? E logo lá, de primeiro momento, ela inicia um orfanato. Ela inicia um orfanato, começa a cuidar das crianças que ali se estavam na pequena comunidade, né? E no qual ela
trabalhava fazendo roupas, né? Confeccionava roupas e vendia na cidade para sustentar os 4 filhos dela e também os outros filhos de outras pessoas que ali deixaram. Então, ela inicia lá na Serra do Ouro. Só depois, ali na década de 70, que ela vai para Planaltina, lá onde é estabelecido o Templo Vale do Amanhecer, como hoje é conhecido. A Tia Neiva ela é um espírito excelso, uma grande missionária, um espírito de muita humildade, muita paz, muita luz, um espírito que, em alguma reencarnação dela, Cleópatra, Pítia lá em Delfos, e entre outras. Mas nessa Tia Neiva, ela foi um médium clarividente, né? Aquela que via o presente, o passado, o futuro, né? Ela também tinha outras mediunidades, como o transporte, né? Ela só não tinha o olfato, ela era uma médium completa, né? Ela, nos relatos dela, nos livros dela, nas escritas dela, ela diz, eu só não tenho o olfato, né? Mas todas as outras mediunidades ela possuía. E aqui nós podemos ficar horas e horas contando história das mediunidades dela. Mas para falar mais dessa mulher, caminhoneira, cria os filhos sozinha, viúva, né? Deixa uma vida no qual ela era de classe média alta, de classe média, né? Ela deixa a vida dela de classe média, deixa os caminhões dela para dedicar à caridade lá na Serra do Ouro. E só depois que ela vai para o Vale do Amanhecer. E lá continua o orfanato dela, que durou até na década de 90. Tia Neiva chegou no ápice do orfanato ter mais de 1.500 crianças, né? Tem uma história dela que o esposo dela, um dos fundadores da doutrina, o Trino Tumuxi, o mestre Mário Sassi, está sentado na sala e chega um homem com uma criança no braço e fala, dona Neiva, eu estou deixando essa criança aqui para a senhora cuidar. Então o Trino Tumuxi, o mestre Mário Sassi, fala, não, Neiva, aqui não tem mais espaço para ninguém, não pode. Ela fala, Mário, eu não vou deixar essa criança. E ela cria mais esse garoto, cria todos como se fossem seus filhos mesmo. Por que ela tem o nome de Tia Neiva? Porque nesse orfanato as crianças a chamavam tia, 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 né? Esse amor. Então ficou Tia Neiva, o nome dela é Neiva Chaves Elaia, pelas crianças falarem tia, tia Neiva. Então ela ganha esse apelido carinhoso de Tia Neiva, que vira um título, né? Muita gente aí no Vale do Amanhecer gostaria de ser chamado de Tia Neiva, né? Eu já vi muitos ali, Tibeto, Tia Nair, tô falando de gentona aqui, viu? Tibeto, Tia Nair, mas nunca fez nada por uma criança no orfanato, não deu continuidade ao orfanato da tia. Então, para dar continuidade, para ser chamado de Tia Neiva, não precisa de um orfanato, não, arruma uma crechinha. Só uma crechinha ali já tá bom. Rogério falando muito. Então, resumindo, é mais ou menos isso aí, meu querido Sidney. Não, Rogério, então, quando a gente conversava em off, você traz para nós aqui, né, essa questão da história dela. Eu já tive lá em Planaltina visitando aquele templo-mãe que vocês chamam, né? Sim. Grandioso o trabalho dela. Quando é difícil, quando a gente tem um pouco desse discernimento do que se trata isso, e aí você visita aquilo lá, e aí você vê, né, como pôde, assim, como foi um trabalho árduo dela ter que fundar e direcionar tudo aquilo lá, né? E aí você me relatou, por exemplo, algumas questões, né? Ela era caminhoneira, trabalhava na construção de Brasília, aquela coisa toda, e não aceitava, porque depois que começou os trabalhos mesmo de Templo do Amanhecer, onde se vai fazer caridade, se começou a fazer caridade, naturalmente, assim como todos os outros lugares, precisa ir de ajuda para manter a estrutura funcionando, rodando, né? E você me falou, não, Sidney, ela pegava o caminhão, fazia o trabalho dela, atendia, trabalhava aqui e não aceitava cobrar. Não aceitava que ninguém, nem ela e nem ninguém da equipe, cobrasse por algum trabalho fraterno, caridoso, para com quem quer que seja.
daquele que poderia contribuir com aquele que não poderia contribuir. Ela simplesmente não aceitava, o que mostra realmente assim, né? Quando você me contou essa história, fala, poxa, mas lembrei de Chico, lembrei de Madre Teresa, de Irmã Dulce, esses nomes de Divaldo Pereira Franco, Do né? mestre Divaldo Pereira Franco. Perfeito. Nós até comentamos, né, quando você relatou aí, por exemplo, da criança que foi levada até ela, né, a gente lembrou do nosso papo em off, aquela passagem de Divaldo, quando deixaram a criança, né, a mãe do obsessor dele de muitos anos e tal. Então, olha como é difícil não se sensibilizar. Eu, particularmente, não conhecia essa essência, essa origem, porque tem muitas coisas que não estão nos livros. E aí, Rogério, é uma questão mesmo que eu tive dificuldade, né? Por exemplo, quando eu estudei sobre Buda, né? Eu tenho várias obras sobre Buda, né? Quando eu estudei sobre Krishna, né? Que é o hinduísmo, né? O islamismo, a gente tem várias obras, né? E aí você me falou uma coisa interessante, porque o acervo do Vale do Amanhecer para estudo doutrinário, ele é único exclusivo daquele deixado pela dona Neiva, né? Pela tia Neiva, né? Então, todo o acervo que vocês estudam hoje foi catalogado por ela, não é isso? Vídeos, áudios, os materiais impressos, né? Essa coisa toda, não é isso? Eu senti um pouco de falta de referências fora, né? Assim, eu vou buscar um livro sobre o Vale e tal, para confrontar ideias de pensamento diferente, essa coisa, a gente teve mais dificuldade. Mas, enfim, voltando na essência, o coração dela era grandioso, assim como o trabalho dela. Eu queria resumir isso, até falei demais, né? Como eu falei, conheci um pedacinho disso tudo, visitei alguns templos, inclusive esse de Planaltina, e fiquei encantado com o trabalho dela, com a missão dela. E, assim, como você bem relatou, né, a missão capelina, e aí tem uma coisa interessante, né, quando você fala de algumas reencarnações dela, né, aí você falou de Cleópatra e outras e tal, um espírito antigo, né, que traz um grau de conhecimento fantástico, né? Eu acho que pelas obras dela, dando um pouco de conhecimento à origem dela, né, de alguns antepassados aí, não tem como não se sensibilizar ao conhecer mais a fundo essa história, viu, Rogério? Falando sobre a caridade, desde lá da década de 60 da Terra do Ouro até hoje, no Vale do Amanhecer, não se cobra nada. Nem R$ 1 de ninguém. Ninguém, absolutamente nada. Nem obrigado nós não recebemos. Pessoa, muito obrigado, meu irmão. Felicidade para você. Não, nós estamos ali realmente para fazer a caridade. A tia Neiva que nos ensinou isso. Dá de graça aquilo que você recebeu de graça. Isso aí está no Evangelho, Jesus que pediu. A tia Neiva, ela segue essa linha, né, do Mestre Jesus, né, que é o espelho do nosso querido Francisco de Assis, que é o pai Seta Branca. Ela está nessa linha franciscana. A tia Neiva é uma apóstola de Francisco de Assis, né? Como se diz, Jesus é a luz que mais brilha, né? E o Francisco de Assis é a luz que mais aproxima de Jesus. E a tia Neiva é essa seguidora de Francisco de Assis. Então, não tem como ali no Vale do Amanhecer ter cobrança. No Vale do Amanhecer é tudo de graça, a caridade feita ali de graça. Por quê? Porque é uma escola franciscana, né? É uma escola da luz mesmo, é tudo por amor, tudo voluntário. E muitas das vezes esse voluntariado chega a ter pequenos conflitos entre alguns irmãos. Por quê? Porque muitos irmãos sabem da importância da obra, sabem da importância do trabalho, mas muitas das vezes eles esquecem que é voluntário, que a pessoa ali está ali por amor, porque ela quer, porque ela se espelha na tia Neiva para que ela possa galgar a sua evolução. E muitas das vezes nós esquecemos, né, dessa essência, né? E aí começa, né, aquelas coisas de o irmão isso, o irmão aquilo, mas não vamos entrar nesse mérito agora, não. Vamos falar mais dela. Não, E a tia Neiva, né, ela traz todo o acervo do Vale do Amanhecer, ela traz toda a estrutura de tudo como deveria ocorrer. Porque o Vale do Amanhecer, ele veio fazer esse serviço de transição planetária.
Ele chega nessa década para fazer o quê? Para fazer essa transição que tanto é falado. O que o Vale do Amanhecer faz? É um mediunismo, a desobsessão, é mandar espírito para Deus, é a higienização do planeta, é pegar aquele espírito umbralino, passar ali no trabalho mediúnico e esse espírito entrar numa espaçonave, numa chalana, num disco voador, no nome que quer se dar, e ir para o Canal Vermelho, para cidades espirituais e de lá seguir para sua outra origem, encarnar em outro planeta. Porque como que a Terra vai chegar no estado de regeneração com o umbral cheio? Como que a Terra vai iluminar, o ser humano vai iluminar, como que ele vai iluminar a consciência dele se está circundado por um monte de influência umbralina, de espírito retrógrado? Então, tem que fazer essa limpeza espiritual, esses espíritos que circundam a Terra tem que ir para Deus, tem que ir para suas origens, para quê? Para que a pessoa que é encarnada possa ter a mente aberta à espiritualidade, ela possa ter a mente aberta a caridade. E a Tia Neiva, ela veio aqui na Terra para fundar essa Escola da Luz, para fazer essa transição planetária. Aí você pegar todos os trabalhos do Vale do Amanhecer, toda a orla ritualística do Vale do Amanhecer, é assim. Não tem nenhum trabalho do Vale do Amanhecer que não é para a cura desobsessiva, né? Que não seja para doutrinação de espíritos. Tanto espírito encarnado como desencarnado. E aqueles espíritos ovoides, que está lá no livro nosso glorioso André Luiz, né? Esses ovoides, esses elítrios, esses espíritos que tanto nos influenciam. E lá no Vale do Amanhecer tem trabalhos no qual cada espírito desse vai receber o atendimento adequado. Isso para quê? Para que esses espíritos possam chegar a Deus, para fazer essa transição. Porque o Vale do Amanhecer, ele não é uma religiosidade, ele não é uma religião terrestre, ele é extraterrestre. Por que, Rogério, que é extraterrestre? Porque tudo veio de Capela, veio lá da constelação de Cocheiro. Muita gente acha que o Vale do Amanhecer é preto velho, caboclo e médico de cura. Isso é a base, isso é o mínimo. O Vale do Amanhecer é uma religião, uma religiosidade extraterrestre. John Soplata, Stuart, é o nosso querido Pai Tiãozinho, que tem uma chalana, que tem uma Marcê, que tem um disco voador, que tem uma nave. Né? Essas naves circundam o Vale do Amanhecer para fazer essa integração e desintegração de espírito. O que é desintegrar o espírito? É sair desse plano, dessa zona terrestre aqui e ir para uma outra estrela, para uma outra origem, para um outro lugar, né? Conforme o seu grau de evolução. O Vale do Amanhecer, Tia Neiva, a grande missão dela foi trazer essa Escola da Luz para ajudar na transição, para fazer a Terra sair de prova e expiação e ir para a regeneração. Como inicia lá, né, com o nosso querido gênio Allan Kardec, né? Sem o gênio não tem espiritismo. E se não tem espiritismo, não tem o Chico fazendo a conversão das pessoas, aqueles católicos, Chico faz a conversão deles. Né? Depois vem o nosso querido Zé Arigó, no espírito do Dr. Fix, fazendo aquelas curas, propagando o espiritismo. Aí depois vem o nosso querido, o mestre Divaldo Pereira Franco, que eu tenho um carinho enorme do mestre Divaldo Pereira Franco, para só depois chegar nesse mediunismo, só para depois chegar nessa doutrinação de espírito com a Tia Neiva. Então é um processo no qual a espiritualidade faz com que tudo chegue onde tem que chegar, dos modos como tem que chegar, tudo na hora certa. Gênio Allan Kardec, Chico Xavier, Zé Arigó, Tia Neiva, Divaldo, Tia Neiva e agora outros. Você vai aí no YouTube, você vê vários irmãos e irmãs falando de espiritualidade, tentando iluminar a mente das pessoas. Hoje você clica aí na internet, escreve aí espiritismo, aparece um monte de coisa. E são pessoas que há um tempo atrás não era totalmente desconhecidos, né?
Não precisou. Como foi árduo por essas pessoas, como foi árduo para o Kardec, como foi árduo para o Chico, para o Divaldo, para o Zé Rigó, como foi árduo para o Tia Neiva abandonar praticamente a sua vida para dedicar uma obra. Muitas das vezes a pessoa olha com aquele ar de discriminação, né? Nossa, e essa mulher e isso, né? Porque o Brasil é um país no qual as pessoas discriminam a religiosidade das pessoas simplesmente por dizer, eu sou espírita, ou eu sou isso ou aquilo. Mas hoje, graças a Deus, graças a essa regeneração, hoje eu estou aqui falando abertamente de tudo que eu quero falar, sem nenhuma restrição, lá do Vale do Amanhecer. Ninguém lá do Vale veio para mim, você pode falar isso, isso e aquilo. Não, aqui eu estou livre para falar o meu pensamento. Por quê? Porque ela ensinou. Não foi outra pessoa, não. Ela ensinou. Ela diz, o doutrinador é um cientista. O doutrinador, ele é um profeta dessa nação. E os profetas dessa nação são quem? Aquelas pessoas que têm obra e que têm atitudes crísticas. E a Tia Neiva ensinou isso, quando ela traz a figura do doutrinador, que é o meu caso, e a figura do médio apará, que é aquele médio de incorporação. Rogério, você traça uma linha do tempo aí muito interessante e muito rica. Eu vou tentar aqui dar uma fragmentada nela para a gente, né, seguir aqui. Vamos lá. A Tia Neiva, ela realizou todo esse trabalho através da mediunidade dela, da clarividência dela, onde a espiritualidade a instruía, não é isso? A instruía o que era para ser feito, como deveria ser feito, correto? Sim. Só. Ok. Então, olha as semelhanças com outros líderes, né? Digamos assim, né? Porque esses orientadores, instrutores, missionários. Isso, os missionários. Eu ia falar disso, porque ela é mais uma missionária, como outras que nós conhecemos, e como tantos outros anônimos, porque existem vários missionários anônimos que nós não poderíamos citar aqui por não conhecer, mas nós sabemos que fazem um belo trabalho aí, de acordo com essa missão, né, de levar esse plano regenerativo para frente, porque você cita aí a psicosfera da Terra, né, em função dessa energia muito densa e tal, e aí eu fico encantado quando aprendo mais sobre o Vale, porque, né, veja bem, nós temos aí, né, o judaísmo e outras religiões pré-cristãs, depois nós temos aí o cristianismo, né, com as religiões cristãs, aquela coisa toda, mas aí vamos ser mais recente, nós temos então o espiritismo de Allan Kardec, né, 162 anos, se não me falha a memória. Nós temos a Umbanda, que no dia 15 agora completou 113 anos de fundação. A religião brasileira, genuinamente brasileira. Isso, que nós brasileiros não as consideramos, né? Não considera a própria religião, vai considerar uma religião europeia, né? Não estou entrando no mérito, mas a Umbanda também é do viés espírita, é cristã. Sim. Cristã, 100% sim. Cristã, brasileira, nossa. Concordo plenamente, sem entrar no mérito da discussão nesse momento, mas adoro a Umbanda, estudo sobre ela, frequento os terreiros e sou extremamente apaixonado. Gosto muito, sabe? E, como você falou, o que mais me dá orgulho é dela ser brasileira, genuinamente brasileira. Mas, como eu falei, ela tem 113 anos, né? E aí, onde eu queria chegar? Eu queria chegar no Vale, porque o Vale tem menos de 100 anos. Ou seja, quando você disse aí do objetivo, né, do Vale, da missão da Tia Neiva, para ajudar esse momento transitório da Terra, olha, me traz uma reflexão, eu não poderia deixar passar, porque tá vendo que parece que os objetivos são os mesmos. Não importa qual que é a camisa que você vai vestir, que eu vou vestir, que o Zé Nilton, que a Mala Ruba vai vestir. O objetivo é um só, cobrir o corpo. Porque quando eu analiso, assim, para a função, né, assim, uma das
das funções do espiritismo, da Umbanda, do Candomblé, né, do Vale, tem esse trabalho espiritualista de regeneração, de auxiliar esses espíritos, esse óbvio que você falou, né, e você fala aí do umbral aqui, né, para ajudar nisso aí, e também, Rogério, para entrar na moralidade, porque ao entender ou ao estar em qualquer uma dessas religiões que nós falamos, independente de qual seja, um aspecto que naturalmente começa a se desenvolver, além da religiosidade da fé, é a moralidade. Teoricamente, em tese, é isso que deveria acontecer. E eu percebo isso também no Vale, porque ao trazer essa história da tia Neiva, que é o exemplo, né, é o mestre, digamos assim, é a referência, quando você olha para ela e enxerga tudo que ela representou, não tem como. E aí eu, numa religião seguidora dela, ou seja, tendenciado a cumprir não só os trabalhos, mas como a questão moral que ela trouxe, é difícil não pensar num processo evolutivo do ser, do indivíduo, né? Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte, é outra linda religião que também transforma o ser como indivíduo, né? Na capacidade de pensar, de agir, de se doar mais, de trabalhar mais em prol do outro, essa coisa toda, porque também foi o legado dela, ou eu estou enganado, não é por aí? Sim, o legado dela é isso que você está falando. Sem dúvida. Só que no Vale do Amanhecer, os meus queridos irmãos do Vale do Amanhecer, eles não estudam. Agora que está começando um pouquinho a estudar algumas coisas, ali pouco para eles o que importa é o trabalho, é ir lá fazer os rituais. Os rituais, ir lá e fazer a mesa evangélica, o trono, a cura, a estrela, isso, e preocupa muito com isso e não preocupa com a mudança interior. Foi por isso que no início da minha fala eu ressaltei aqui no livro quanto ela circulou a palavra mente e pensamento. Por quê? Porque ela estava preocupada com a moral. Ela estava preocupada com a reforma íntima. Só que os meus irmãos, infelizmente, eles só absorveram a cultura do trabalho, a cultura do mediunismo, a cultura de mandar esses espíritos para Deus. E muitas das vezes eu deixo de fazer a minha reforma íntima, deixo, às vezes, isso um pouquinho de lado e vou para o templo. Aí, chegando lá no templo, eu coloco as minhas asas de anjo. Aí, lá no templo, eu coloco as minhas asas de anjo e vou fazer toda a ritualística. A hora que eu saio de lá, eu tiro as minhas asas de anjo e coloco no cabide. Aí eu vou ser aquela... Eu estou falando de mim, não é outro, não. É de mim. Agora... É de mim. Eu vou ser o sem educação, o que não tem tolerância, o que fala mal lá, que fica bravo com a moça do caixa, e etc. Esse é o Rogério. E muitos irmãos meus são assim. E muitos irmãos de outras religiões ou de outras religiosidades é assim. Só que ela ensinou que não pode ser assim. O meu maior objetivo aqui hoje no planeta é mudar isso. É me tornar uma pessoa melhor, amável, uma pessoa que tem mais tolerância com o irmão que está ali me servindo um copo de água, com o irmão que está ali no supermercado, com a irmã do caixa, com o aluno, com o pedreiro, com o médico, com o policial, com o próximo que chega para mim. E eu aprendi isso, não foi só com ela, não. Foi com o Kardec, foi com o Chico, foi com o Zé Rigó, foi com o Mestre Divaldo, foi com o Mestre Jesus, foi com o Chico Xavier, foi com o Francisco de Assis, foi com o Krishna, foi com o Buda, foi com todos, falam a mesma coisa. Só que nós, pessoas, médios do Vale do Amanhecer, infelizmente, nós nos preocupamos muito, muito, muito com os rituais, com os trabalhos, esquecemos a nossa reforma íntima. Tem gente lá que é muito evoluído, muito, 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 e tem gente lá que ainda não é, que está caminhando, está expandindo a consciência agora. E eu tento falar isso para eles, meus irmãos, estudo o que ela falou, leia Tia Neiva. A pessoa que lê as obras da Tia Neiva não tem como apaixonar, porque é amor o tempo todo. Ama seu próximo, tolera. Seja bom, seja humilde, ajuda, a caridade. Ela falava que no Evangelho do Gênio Allan Kardec fala, fora
caridade não é salvação. E a tia Neiva fala, quer ser feliz? Quer ser feliz? Quer melhorar a sua vida? Então faça o seu próximo feliz, faz a caridade, ajuda o outro. Enxugando a lágrima do irmão, que você enxuga as suas. É o trabalho, é a humildade, a tolerância, o amor. E ela sempre foi assim. E o acervo do Vale do Amanhecer é grande, trazido por ela. Mas temos muitos irmãos e muitas irmãs lá dentro do Vale do Amanhecer também que não sabem ler, não sabem escrever. Esses irmãos, muitos são semi-analfabetos, muitos não gostam. E essas pessoas estão lá trabalhando. Por quê? Porque a ritualística, o modo de trabalho do Vale do Amanhecer, não há necessidade de ser erudito, de ser letrado. Ele vai chegar lá no trabalho, ele vai aprender a técnica iniciática trazida lá da corrente indiana do espaço, trazida dos planos espirituais, trazida de capela, trazida desses espíritos extraterrestres, e faz essa manipulação. Se você lê o livro A Gênese, do Jean Allan Kardec, lá está bem claro quando ele fala no eletromagnetismo, no ectoplasma, dos fluidos. Né? E o Vale do Amanhecer ele trabalha com os fluidos, com o fluido magnético animal do médium. Então, o médium, para estar ali fazendo uma mesa evangélica, um trono, uma estrela candente, dentre outro trabalho, ele não precisa ser letrado, ele não precisa ser erudito. A cultura, o conhecimento, como diz lá no Livro dos Espíritos, né? O conhecimento é bom, eu não me lembro agora de cabeça a pergunta, mas ele responde... leva-se, né, progride, né? O conhecimento faz a pessoa também evoluir.